Você já me ouviu falar do plano eterno de Deus e hoje eu quero falar sobre o centro desse plano eterno de Deus. Tudo o que eu prego e ensino e também vivo tem a ver com o plano eterno de Deus. Eu não prego nem ensino segmentos teológicos partidaristas, senão um plano eterno que foi criado na eternidade passada para a eternidade futura. E é nessa base que todos os ensinos que Deus me dá para compartilhar com você, as pregações, inclusive meu viver, se baseiam. E eu gostaria de compartilhar isso hoje com você, principalmente o centro do plano eterno de Deus. Você já deve estar entendendo, compreendendo, percebendo claramente de que eu falo de uma pessoa divina, eterna e infinita, que é o Senhor Jesus. Se você tem algum conhecimento da Bíblia, da Palavra de Deus, com certeza que você já percebeu que eu estava por falar de Jesus Cristo. Porque nos seminários teológicos e em boas igrejas se ensina que Jesus Cristo é o centro de toda a Bíblia. Portanto, é o centro do plano eterno de Deus também e também o centro do Novo Testamento. Nós podemos ver isso tomando por base dois versículos do Novo Testamento. O primeiro e o último do Novo Testamento. O primeiro diz assim: livro da genealogia de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Livro da genealogia de Jesus Cristo. Isso escreveu o evangelista Mateus, que ele estaria por relatar nesse primeiro capítulo a lista dos antepassados de nosso Senhor Jesus Cristo. Que falou São João no último livro da Bíblia, o Apocalipse, capítulo 22, que é o último, e o último versículo que diz assim, que é o 21. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com todos. Amém. Percebeu que o Novo Testamento começa com o nome que está acima de todo nome, o nome do Senhor Jesus, e fecha com ele? Isso prova que realmente todo o Novo Testamento tem por centro o Senhor Jesus. Ele fala do Senhor Jesus. Agora, o Antigo Testamento também fala do Senhor Jesus. Isso aprendemos sempre nos institutos teológicos, faculdades, seminários, que toda a Bíblia tem por centro ao Senhor Jesus. Mas por que é que no Antigo Testamento não achamos o nome do Senhor Jesus nesta forma que está no Novo Testamento? Porque lá é tudo sombra, lá é tudo figura. Há uma revelação progressiva e gradual da pessoa bendita, eterna e divina do nosso Senhor Jesus. No entanto, no Novo Testamento, Jesus é apresentado pessoalmente, concretamente. Ainda assim, o Novo Testamento traz muita revelação sobre a pessoa de nosso Senhor Jesus. Podemos dizer que todo o Antigo Testamento tem uma característica. Qual será essa característica? A característica do Antigo Testamento, eu mencionei faz uns segundos, que é sombra ou um retrato do Novo Testamento. São figuras. Mas eu gostaria de usar um exemplo ainda muito melhor, mais gostoso, mais prático. É como o Antigo Testamento é como um álbum de fotos. Você pega o Antigo Testamento e você vai ver ao Senhor Jesus em diferentes fotos, de diferentes maneiras, em diferentes lugares, se manifestando de diversas maneiras, com diversas personagens, em diversas situações e circunstâncias. Vemos ao Senhor Jesus em todo o Antigo Testamento, como figura
representativa da realidade que chegaria a ser quando ele viesse no Novo Testamento. Portanto, o Antigo Testamento é o álbum de fotografias do nosso Senhor Jesus e também uma radiografia dele, que mostra em detalhe por fora e por dentro quem é o nosso Senhor. Contudo, ainda não é uma apresentação palpável, que nós possamos dizer, bom, ele esteve conosco, está conosco e o temos permanentemente e sabemos hoje de uma maneira real como ele é e quem ele é. O evangelista Mateus aqui, ele apresenta a genealogia do Senhor Jesus. Outro dos 4 evangelistas que fala da genealogia do Senhor Jesus é Lucas. Nem Marcos, nem João fala dos antepassados de Jesus. Porém, Mateus e Lucas sim falam. Dão uma lista dos antepassados do Senhor Jesus. Interessante percebermos que há diferença entre ambas as listas. Isso veremos no outro estudo, noutra mensagem, noutra meditação. Mas o importante é que vejamos o seguinte, que cada uma das 2 genealogias apresentadas por 2 dos 4 evangelistas, no caso Mateus e Lucas, cada uma dessas genealogias é o resumo de todo o Antigo Testamento. Isto é muito importante. Estes dias um pastor que fala espanhol me pediu uma explicação sobre um ponto somente da genealogia em Mateus. E foi difícil para mim responder de imediato, porque esta palavra é tão rica, tão preciosa, e se é um resumo de todo o Antigo Testamento, que são 39 livros, então você pode perceber que não deve ser um resumo tão fácil de ser entendido, mesmo que resumo, porque ele contém a explicação de 39 livros em um só capítulo de 25 versículos. No entanto, este resumo é glorioso. Por que é que me foi difícil explicar ao amigo pastor que fala espanhol esse detalhe que ele perguntou dentro desta passagem do Novo Testamento? Porque eu vou interpretar toda a Bíblia pelo plano eterno de Deus. Eu não interpreto mais nada da Bíblia pela ótica ou pelas lentes do calvinismo nem do arminianismo. Mesmo que eu nasci numa igreja arminiana e cresci numa igreja arminiana, mas fui para seminários calvinistas também. No entanto, eu não posso torcer a palavra de Deus para nenhum desses 2 lados. Eu preciso ficar debaixo, amparado, debaixo do plano eterno de Deus. É aí que teremos a revelação, a iluminação e a descrição perfeita, a interpretação correta do que a Bíblia toda está dizendo para nós hoje. E vemos que cada evangelista teve uma visão diferente do Senhor Jesus. É como que se, digamos assim, cada um escreveu sua própria experiência de conhecimento do Senhor Jesus. Cada um contou como ele viu ao Senhor Jesus. Eu não vou entrar em detalhes hoje sobre os outros 2 evangelistas. Eu só quero dizer, e principalmente ficando com Mateus, quero dizer que o centro de todo o Novo Testamento é o Senhor Jesus. E isto está provado pelos versículos, o primeiro e o último do Novo Testamento que já mencionei. E quero dizer ainda que Mateus apresentou a Jesus como Messias. Messias tem 3 conceitos no Novo Testamento. É Messias, é ungido e é enviado. Esses 3 conceitos estão no Novo Testamento respeito ao Senhor Jesus. Essa foi a radiografia que deu Mateus no seu Evangelho sobre o Senhor Jesus como o Messias prometido no Antigo Testamento, o ungido pelo Espírito Santo
e enviado por Deus. Esse é nosso Messias. Se cumpriu no Novo Testamento. O Antigo Testamento é sombra, é figura, mas o Novo Testamento é a realidade do Antigo Testamento. Acima de toda a realidade escrita ou registrada, passada para nós, até mesmo através da história e da tradição da igreja, do jeito que for que chegasse a nós essa realidade, o mais importante é que essa realidade é uma pessoa divina, bendita, eterna e infinita, chamada Jesus Cristo. Estamos cheios de pregadores e ensinadores que interpretam a Bíblia partezinhas isoladas. Pegam qualquer parte da Bíblia e pregam aquilo que eles entendem e dizem até que são iluminados pelo Espírito Santo. Mas não passa de uma interpretação esotérica, psíquica, que vem de sua alma caída, ou talvez de um espírito regenerado e santificado, mas que não teve ainda a iluminação do plano eterno de Deus. Quando você tiver essa iluminação da parte de Deus, que não dá para guardar, memorizar por meio de letras e dizer eu li um livro sobre o plano eterno de Deus, ou vi vídeos ou áudios ou pregações, ensinos sobre isso e entendi. Não é a questão de entender, é a questão de termos a revelação, a iluminação do plano eterno de Deus. Se você tem fé e está aborrecido com tantos ismos, ou seja, desviações da palavra de Deus, interpretações diversas, se você passou já por essa experiência, com certeza você estará com fome de conhecer o plano eterno de Deus. Quando você recorre às igrejas, qualquer denominação, inclusive a católica, você vai ouvir falar de qualquer coisa e de qualquer outra pessoa e não do Senhor Jesus. E quando falam do Senhor Jesus, relacionam com outras personagens humanas pecadoras. E quase toda a interpretação que está sendo passada nas igrejas são interpretações totalmente antropocêntricas, ou seja, centradas no humano, no homem, e não tem a revelação e a iluminação do Deus infinito, que é nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é o centro do Novo Testamento. Portanto, é o centro do Evangelho e é o centro da graça e é o centro da igreja. Portanto, nós, como cristãos, não podemos pregar a lei, não podemos ser legalistas, não podemos tomar passagens do Antigo Testamento para apresentar Cristo. É uma burrice pegar uma foto e dizer, este é o Cristo que nós pregamos. Por que não pregar com nossa ousadia, com nosso fervor de um Cristo que mora dentro de nós e nós vivemos esse Cristo, andamos com Cristo ou experimentamos constantemente a esse Cristo vivo e real? Isso é pregar o Evangelho, isso é ensinar o cristianismo verdadeiro da Bíblia, quando nós falamos desse Cristo pela própria experiência, assim como os 4 evangelistas fizeram e registraram aqui na Bíblia. Que Deus ajude você a compreender esta grande revelação. E agora, diante desta disjuntiva, você vai continuar pregando o Antigo Testamento, as fotografias, querendo aplicar ao tempo da graça, do Evangelho e da realidade que veio por Jesus Cristo? Ou você vai experimentar essa realidade no seu coração e vai pregar porque foi-lhe revelada já essa realidade? É assim que você vai agir? Que Deus te ajude e te abençoe. Amém e amém.